Você já parou para pensar que existem criaturas vivendo no nosso planeta que simplesmente não fazem sentido? E não é exagero, não é teoria da conspiração. São coisas reais, registradas por cientistas em expedições recentes. Agora pensa comigo, um lugar sem luz, sem oxigênio em algumas regiões, com uma pressão tão absurda que pode esmagar aço. E mesmo assim, existe vida lá. E não é pouca. E o mais impressionante, muitas dessas criaturas foram descobertas há poucos anos. E até hoje, ninguém consegue explicar completamente como elas sobrevivem. O fundo do oceano não é só um lugar desconhecido, é um ambiente que desafia tudo o que a gente entende sobre a vida. E hoje, você vai conhecer algumas dessas criaturas e talvez mudar completamente a forma como você enxerga o nosso próprio planeta. Descendo para o abismo, quando a gente fala de oceano, a maioria das pessoas imagina praias, peixes, recifes, mas isso representa só uma pequena camada da realidade. Abaixo de cerca de 200 metros, a luz do sol praticamente desaparece. A partir dali, começa uma zona de escuridão permanente. E quanto mais fundo você vai, mais extremo tudo se torna. A pressão aumenta drasticamente, a temperatura cai e o ambiente se torna completamente hostil. Em regiões como a zona abissal e a zona radal, que podem ultrapassar 10.000 metros de profundidade, o cenário é tão extremo que, durante muito tempo, acreditava-se que nenhuma forma de vida complexa poderia existir ali. Mas a natureza provou o contrário. O verme que come ossos. Existe um tipo de verme chamado Osedax, descoberto apenas no início dos anos 2000. Esse animal não tem boca, não tem dentes e não possui sistema digestivo convencional, e mesmo assim, ele se alimenta. Quando o corpo de grandes animais marinhos, como baleias, afunda até ao fundo do oceano, esses vermes aparecem, eles perfuram os ossos, liberam ácidos e utilizam bactérias simbióticas para decompor o material. Essas bactérias vivem dentro do corpo do verme e ajudam a transformar o osso em nutrientes. Ou seja, é um sistema biológico completamente diferente do padrão que conhecemos. Uma forma de vida baseada em cooperação microscópica em um ambiente extremo. A lula transparente. Agora imagine uma criatura quase invisível. A chamada lula de vidro possui um corpo extremamente transparente, permitindo que seus órgãos internos sejam vistos. Essa transparência não é apenas curiosa, é uma adaptação evolutiva. No fundo do oceano, qualquer reflexo de luz pode significar perigo. Então, quanto menos visível, maior a chance de sobrevivência. Além disso, algumas dessas lulas possuem órgãos bioluminescentes, capazes de emitir luz. Isso ajuda a confundir predadores, ou até a se comunicar em um ambiente completamente escuro. Mesmo hoje, essas criaturas ainda são pouco estudadas, e muitos aspectos do seu comportamento permanecem desconhecidos. Vida sem oxigênio. Durante décadas, cientistas acreditavam que a vida complexa dependia do oxigênio, mas essa ideia mudou completamente com a descoberta de organismos chamados loricífera. Esses seres vivem em regiões do oceano onde não existe oxigênio livre, ambientes considerados tóxicos para a maioria das formas de vida. Ao invés de utilizar oxigênio, eles possuem um metabolismo baseado em outras reações químicas. Isso significa que eles produzem energia de uma forma totalmente diferente. Essa descoberta abriu portas para uma nova compreensão da vida, mostrando que ela pode surgir e se adaptar em condições muito além do que imaginávamos. O peixe sem rosto. Em 2017, durante uma expedição científica nas profundezas da Austrália, foi registrado um peixe que rapidamente chamou a atenção. Ele parecia não ter rosto,
sem olhos visíveis, sem características faciais definidas. Mas isso não é uma falha da natureza. É uma adaptação. Em ambientes onde não há luz, a visão deixa de ser essencial. Então, ao longo de milhões de anos, essas criaturas evoluíram de formas completamente diferentes, utilizando outros sentidos, como percepção de vibração e pressão, para navegar no ambiente. Mesmo assim, muitos desses mecanismos ainda não são totalmente compreendidos. Quando olhamos para essas criaturas, é impossível não lembrar das histórias antigas. Relatos de marinheiros, criaturas desconhecidas nas profundezas, seres que pareciam impossíveis durante muito tempo. Isso foi tratado como imaginação. Mas hoje, sabemos que o oceano profundo abriga formas de vida que realmente parecem alienígenas. Talvez essas histórias tenham surgido de encontros reais com algo que, na época, ninguém conseguia explicar. O mais impactante. Agora vem o ponto mais importante. Apesar de todas essas descobertas, a humanidade explorou menos de 20% dos oceanos. Isso significa que a maior parte desse ambiente continua completamente desconhecida. Existem regiões inteiras que nunca foram visitadas. E considerando o que já foi encontrado, é impossível afirmar o que ainda pode existir. Essas descobertas não são apenas curiosas, elas têm impacto direto na ciência, especialmente na busca por vida fora da Terra. Se organismos conseguem sobreviver sem luz, sem oxigênio, sob pressão extrema, então é possível que ambientes semelhantes em outros planetas ou luas também abriguem vida. Agora pensa nisso, se no nosso próprio planeta existem criaturas que ainda não compreendemos completamente, vivendo em regiões que mal exploramos, o que mais pode estar escondido? E mais importante, será que estamos preparados para descobrir? Se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, porque ainda existem muitos mistérios nesse planeta que você nunca soube.